Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mágico do direito empresarial, falando especificamente, sobre a Lei 11.101 do ano de 2005, que é a Lei de Falência e Recuperação Judicial, e principalmente das mudanças advindas com a Lei 14.112. No bloco passado nós estávamos trabalhando, a ordem de classificação de créditos. Ordem essa que, como pontuei pelo menos nos blocos precedentes, muito pouco foi alterado, uma vez que tão somente houve a supressão daqueles créditos que possuíam, que traziam em seu âmago, em seu cerne, em seu bojo, algum tipo de privilégio. Fossem esses privilégios gerais ou fossem esses privilégios especiais. O que foi importante dentro das mudanças, Dentro das mudanças, uma das coisas que eu destaco como de verdade, realmente importante, diz respeito à cessão de crédito. Por que cessão de crédito? Porque anteriormente, aquela pessoa que vendia o crédito, ele teria a mudança, principalmente aqueles créditos de natureza trabalhista, que eram os créditos concursais, que recebem em primeiro lugar, teria a mudança de sua natureza. Aqueles créditos tornavam-se, então, créditos quirografários, aqueles que o sujeito provavelmente vai ficar na mão, uma vez que eram aqueles a serem recebidos em quinto lugar, primeiro trabalhista, quinto quirografário. Isso anteriormente. E hoje em dia, como trouxemos no bloco passado, a cessão de crédito não desnatura, ou seja, não modifica a essência do crédito que está sendo vendido. E isso foi ventilado, pelo menos, dentro do nosso bloco passado. A partir de agora, quero trabalhar ainda com os chamados créditos trabalhistas, mas com um detalhe, com um porém. Não quero falar agora dentro da falência. Prof, que loucura, mas você está na lei de falência? Sim, eu quero falar então da outra parte da lei 11.101 de 2005. Quero falar do turnaround, da recuperação judicial. O que acontece? Esses créditos trabalhistas foram também modificados no procedimento de recuperação judicial. E é sobre isso que pretendo então trabalhar com vocês dentro desse bloco, até falar mais para frente da chamada reabilitação do falido ou extinção de suas obrigações. Gente, então vamos lá jogar aqui na lousa como era e como é a partir de agora. Ah, e só um detalhe, eu acho bastante importante, já que nós estamos falando da Lei 14.112, depois, se possível, deem uma olhada no artigo 5º da Lei 14.112. Por quê? Porque o artigo 5º da Lei 14.112, ele vai trabalhar justamente com essas regras de transição, Ele vai falar, por exemplo, dos critérios da vigência, o que a gente vai adotar, qual que é o prazo, que a gente vai observar com relação, por exemplo, a alguma parte dessa modificação, Ou seja, esse ponto, por exemplo, tem vigência imediata, entra a partir de agora. Esse ponto, por exemplo, vai ter que ser observado depois de quanto tempo, da criação, ou seja, da publicação dessa norma. Então, deem uma lida, no artigo 5º, principalmente agora, que a lei ainda é muito recente, muito fresca, da Lei 14.112, que eu acho ela bastante importante, não acredito que tenha uma grande probabilidade de ser cobrada em eventuais certames, seja em prova da ordem, se é prova de concursos públicos, mas de qualquer maneira, acaba sendo bastante relevante dentro dessa questão prática nesses primeiros momentos, tá? De qualquer maneira, o que acontecia com os créditos trabalhistas quando a gente fala da recuperação judicial? Gente, esses créditos, trabalhistas, eles deveriam ser adimplidos dentro do prazo de um ano. Então, já que a gente está buscando uma recuperação, poxa, vamos trabalhar, vamos pagar as pessoas que estão, na verdade, laborando, que estão aí na labuta, que estão na lida, que estão na azáfama, ou seja, tudo sinônimo, tá? Então vamos pagar essas pessoas dentro do prazo de um ano, dentro, obviamente, do chamado plano de recuperação judicial. E assim era feito. Lembrando-se sempre, e essa é uma observação extremamente relevante, que os 5 salários mínimos aí por trabalhador deveriam ser pagos pelo menos dentro do prazo de 30 dias. Então o sujeito tinha que já pagar aí, 5 salários mínimos dentro do prazo de 30 dias, lembrando, obviamente, que esses salários, devem ser observados a sua natureza estritamente salarial, e deve também ser valorado, óbvio também, diga-se de passagem, que eles devem ter vencido nos 3 meses precedentes. Isso estava aí pontuado, positivado, na Lei 11.101 do ano de 2005. E hoje em dia? Hoje em dia, gente, também é mantida essa regra dos 5 salários mínimos. Só que tem um detalhe, Qual que é o detalhe? O remanescente
pode ser pago no prazo de 2 anos. Então, aquilo que ultrapassa 5 salários mínimos, e óbvio, né, grande parcela vai ultrapassar esses 5 salários mínimos, pode ser adimplido aí, né, no prazo de 2 anos. Só que tem um detalhe, né? Primeiro, tem que estar previsto no plano, porque o plano ele trabalha as chamadas regras do jogo. A gente tem que ter a ciência daquilo que está, né, sendo trabalhado. Então, isso daí faz parte do nosso planejamento? Se faz parte do planejamento, tá ok. É a mesma coisa quando a gente trabalha dentro do direito processual com aquelas regras mínimas do devido processo, né, devido processo legal, devido processo constitucional, chamado aí de procedural due process, né? Ou seja, são aquelas regras mínimas, devem estar presentes, por exemplo, regras de contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição, né? Tem que estar pontuado, né? Se o sujeito começa a querer flexibilizar, plasticizar aquilo que está, né, existente, ou seja, aquilo que está escrito, que está cunhado, há uma grande chance de se levar aí a uma eventual nulidade procedimental. Então, em outras palavras, aqui é a mesma ideação. Qual ideação? Tem que estar no plano, tá? E outra, né? Fica a critério do juiz. Esse é a critério do juiz, que é uma parte um pouco subjetiva, né? A gente sabe que muitas vezes é complicado, porque há juízes e juízes em Berlim, né? De qualquer maneira, quais são aí as ponderações, né, para que isso ocorra? Primeiro detalhe, apresentar garantias suficientes, né? Ou seja, vou pagar no prazo de 2 anos, porque eu tenho condições hoje, eventualmente com o giro que está começando a entrar, a fazer esse pagamento dentro desse interstício de 2 anos. Não significa que eu vou quebrar, né? Então, em outras palavras, demonstra, né, o balanço, né? Balanço do quê? De ativos e passivos da empresa, né? Que, diga-se de passagem, é uma das obrigações do empresário, e isso vocês estudaram, né, dentro da teoria da empresa, né, inicialmente. Número 2, né, tenha sido aprovado, né, aprovado na classe. Quando eu falo aprovado na classe, ou seja, as pessoas estão de acordo, né? Ou seja, os credores estão de acordo. Falam assim, meu, tudo bem, né? É melhor receber em 2 anos do que tentar forçar a receber agora e a gente quebra, né? Então, tá todo mundo ok? Tá todo mundo na boa, né? Tá curtindo o batidão? Desce, então tá sossegado, tá? E terceiro, que garanta o pagamento da integralidade dos créditos trabalhistas. Então, em outras palavras, né? Isso é a nova roupagem, né, existente à vida quando a gente fala, né, da ordem aí da classificação dos créditos, principalmente dessa ordem de classificação dos créditos dentro da recuperação judicial. Prof, tem mais que você quer trazer quando a gente fala de ordem de classificação de créditos e tipos de crédito? Não, gente. Não tivemos, como disse, grandes mudanças aqui, né? A única mudança que de fato existiu foi a supressão desses créditos de natureza, né, especial e natureza geral, né? Ou seja, especial, né, com privilégio especial e privilégio geral dentro da falência. E até aí, tudo tranquilo, né? Mais do que so far so good. De qualquer maneira, no próximo bloco, vou deixar isso até para trabalhar com vocês no próximo bloco, eu quero falar, né, só já adiantando, acerca do quê? Da extinção das obrigações do falido. E aqui nós também tivemos algumas mudanças, né? Inclusive pela inserção do chamado Fresh Start, né? Que legal, eu gosto do direito empresarial por causa disso, dessas terminologias, né, oriundas do direito anglo-saxão, né? A gente quer ter um Fresh Start, né? Então, isso será dito aí com vocês no próximo bloco. Até lá, como sempre, deixo para todos um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.